Mortos ressuscitando, túmulos violados e vampiros famintos. Veremos isso e muito mais nos resumos dos episódios 7 e 8 de Chique. Mas antes de começarmos o vídeo, dê o like. Iniciamos o episódio 7 vendo a Kaori e o seu irmãozinho Akira espiando a mansão Kirishiki. O irmãozinho dela jura que viu uma pessoa que deveria estar morta entrar na mansão. Enquanto estava observando, o Natsuno os encontra e ambos decidem escavar o túmulo da Megumi para saberem com certeza se os mortos da vila estavam ressuscitando ou não. O anime então corta para o Masao. E agora descobrimos como é o modo de agir dos vampiros e por que tanta gente estava morrendo dentro de suas casas. Masao, já acamado, escuta uma batida em sua janela. Era um vampiro pedindo permissão para entrar. E sim, nesse anime aqui os vampiros não podem chegar quebrando tudo. Eles precisam ter a permissão das pessoas para entrarem nas casas. Porém, para ajudar a burlar essa regra, os vampiros usam uma espécie de hipnose após a primeira vez que sugam as suas vítimas, que as fazem obedecerem a todas as ordens dos vampiros. É por isso que logo após as batidas, o Masao rapidamente se levanta, abre a janela e permite que o vampiro sugue o seu sangue. Um tempo se passa e vemos o Masao dentro de um caixão, enterrado embaixo da terra, provando assim que ele havia morrido. Ao acordar do seu sono profundo, ele escuta alguém escavando seu túmulo. Ao abrir o caixão, descobrimos que era o Tatsumi, da família Kirishiki, quem estava lá. Ali, o Tatsumi explica que o Masao teve a sorte de se transformar em um ressuscitado, ou vampiro, como chamaremos aqui nos resumos. Assim, o leva para dentro da mansão Kirishiki e explica que um vampiro só consegue se alimentar de sangue humano e oferece uma criança que havia sido sequestrada para servir de alimento. Só na crueldade, Tatsumi. Que paia, hein? Inclusive ameaça o Masao, falando que os vampiros não podem receber a luz do sol. Se isso acontecer, eles morrem. Sendo assim, se o Masao não se alimentasse da criança, ele iria esperar o Masao dormir de manhã para jogá-lo na luz do sol. Porque aparentemente o Tatsumi é um tipo de vampiro diferente, que não é afetado pela luz solar. E iria se aproveitar dessa situação. No dia seguinte, acompanhamos o médico Ozaki recebendo mais uma paciente que havia sido atacada pelos vampiros. No entanto, desta vez ele não iria simplesmente dar um tratamento para anemia e deixar a paciente ir embora. Não, ele iria deixar a paciente internada em sua clínica e ficaria vigiando ela a noite inteira, para garantir que nenhum vampiro viesse machucá-la, supondo que eles realmente existissem. O médico Ozaki até pede a ajuda do seu amigo Muroi Seishin para ajudar a vigiar a paciente, contando assim das suas suspeitas de que o que estava acontecendo naquela vila poderia não ser uma epidemia, mas sim os vampiros que estavam atacando as pessoas. O Seishin até fala de um homem que era responsável pelo escritório da vila, que havia desaparecido e levado consigo todos os obituários das pessoas que haviam morrido pelos vampiros. Assim, não teria como provar a causa da morte dessas pessoas. Após essa conversa, o Seishin decide ajudar na vigília da paciente aquela noite. Final do 7º episódio. Iniciando o 8º episódio, voltamos a ver o Natsuno, a Kaori e o seu irmãozinho no túmulo da Megumi. A Kaori acaba tropeçando e caindo ao lado do presente que ela havia enterrado junto com o caixão da sua amiga. Sendo assim, alguém havia desenterrado aquele presente. Então eles começam a escavar o túmulo. E os coitados sofrem, viu? Ficaram até de noite para conseguir chegar naquele caixão. Em seguida, o Natsuno abre a tampa e, para o espanto de todos, o caixão está vazio. A Megumi realmente havia ressuscitado. Enquanto os personagens estavam pasmos olhando aquele caixão, um homem sai do meio da escuridão, agarra a Kaori e começa a arrastá-la em direção à floresta. Depois de um tempo, ele abre a sua boca. E ali percebemos que o homem tem as famosas presas pontiagudas. Ou seja, ele é um vampiro. Porém, antes do vampiro conseguir cravar as suas presas na Kaori, o Natsuno aparece e o ataca com uma pasada, que derruba o bichinho. Em seguida, eles decidem colocar o vampiro dentro da cova da Megumi.
achando que o tivesse mandado de base. Em seguida, eles decidem colocar o vampiro dentro da cova da Megumi, achando que o tivessem mandado de base. Mas não enterram e deixam o corpo exposto para que fosse encontrado pelas pessoas ao amanhecer. No dia seguinte, o Natsuno, a Kaori e o seu irmãozinho vão visitar o túmulo da Megumi. E adivinha? Não só o vampiro havia saído do local porque estava vivo, como também o túmulo da Megumi havia sido enterrado de novo, como se ninguém tivesse ido lá. E estavam querendo esconder a todo custo a existência dos vampiros. A partir de agora, eles vão começar a pensar em métodos que poderiam de fato acabar com os vampiros. Visto que muitas das formas que apareciam nos filmes, como alho, cruzes e água benta, poderiam não funcionar no mundo deles. Então, para que soubessem qual método seria eficaz, eles iriam seguir um funeral de uma senhorinha que havia falecido. Esperariam ela reviver e testariam nessa senhora vários métodos assim que ela se transformasse. A cena corta então para uma menina esquisitaça segurando um fantoche, chamada Shizuka, batendo na porta do Natsuno. Quando o pai do Natsuno abre a porta, a Shizuka diz que tem algo urgente para falar com o Natsuno, mas o pai do Natsuno fala que o seu filho ainda não chegou em casa e não sabe que horas ele vai voltar. O pai do Natsuno até sugere que ela volte no dia seguinte para conversar com seu filho, até porque já estava escuro. Mas ao ser mandada embora, a Shizuka grita, esperneia, faz bira, até chega a jogar o fantoche no pai do Natsuno. No fim, a Shizuka faz tanta algazara que o pai do Natsuno permite que ela entre e fique esperando o Natsuno no quarto dele. E para finalizar com chave de ouro, a Shizuka pede permissão ao pai do Natsuno para que o irmão dela pudesse vir visitá-los mais tarde naquela noite, e ele permite essa visita. A partir de agora, nenhum protagonista estará seguro. Fim do 8º episódio. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do resumo dos episódios 7 e 8 de Shiki. Um grande abraço do Hiro a todos e tchau, tchau.